Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Participar dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 1, verso 8 e 9, ele afirma assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Coisas que é importante entendermos. Primeiro, somos chamados para uma santa vocação. Ou seja, o nosso chamado é para andarmos de modo digno do reino, para revelarmos o seu reino neste mundo, para manifestarmos a sua justiça. Isto quer dizer o que de fato? É nossa responsabilidade revelar o reino de Deus aqui na terra. Por isso, na oração do Pai Nosso, nós falamos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quem expressa essa vontade? Somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Isto que a gente precisa entender e compreender. Somos expressão do reino de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus neste mundo. Mas como fazemos isso? Nós devemos entender primeiramente que nós fomos chamados não porque damos conta, não porque somos bons, não porque temos o mérito de fazer alguma coisa pelo nosso próprio esforço e empenho, mas dependemos da graça. E isto que Deus nos chamou para fazer, o seu reino, Cristo, foi tudo preparado e planejado antes mesmo da criação do mundo, ou seja, antes dos tempos eternos. Ou seja, é algo que ele concebeu antes da criação do mundo, antes de nos criarmos. E ele nos chama para vivermos essa santa vocação. Mas o que significa isso? Significa que devemos andar como Cristo, sermos como Cristo, sermos seus imitadores. Mas para entender que podemos ser seus imitadores, nós precisamos entender algo muito importante. Fomos feitos à imagem de Cristo. Recebemos um coração como o coração do Senhor. Recebemos a mente do Senhor. Somos uma nova criatura, um ser espiritual, capacitado e habilitado para viver a plena vontade de Deus neste mundo. Esta é o que nós precisamos, este é o aspecto importante que nós precisamos entender e compreender. Somos uma nova criatura, libertos do domínio do pecado, capazes de viver como Cristo neste mundo, pelo poder de Deus. Quem nos habilita, quem nos capacita para isso é o poder de Deus, para vivermos neste mundo como Cristo, revelando o Pai e manifestando a sua justiça. Mas para isso precisamos entender que não podemos viver segundo a natureza humana, segundo o pensamento natural. Entendermos quem somos, compreendermos a vontade de Deus é importante. Termos essa consciência renovada é que nos leva a vivermos a plena vontade de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e vivermos o pleno querer de Deus em santa vocação, participando dos sofrimentos do Evangelho em favor das pessoas, para que elas possam conhecer a Cristo, conhecer o nosso Senhor e o nosso Deus. Mas para isso precisamos ser oferta em favor das pessoas. Precisamos nos empenhar para que elas possam conhecer o Pai e o conhecimento do Pai vem através de nós. Que a gente entenda, compreenda e possamos dar o verdadeiro testemunho
acerca de Cristo no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.